Sabadão é dia do quê? Sabadão é dia de Thiago Responde e nós tá como neste sábado? Uma sopa pra nós. Uma sopa. Sim, como todos os outros sábados a gente tá aqui respondendo perguntas que vocês enviaram lá no Instagram. Aliás, obrigado pela companhia. Vamos lá, direto ao ponto. Tem a pergunta aqui do Arthur.adamec. Quem tem CEA pode trabalhar como consultor em escritórios credenciados, como os da XP? Excelente pergunta, Arthur. Vamos lá. Quando você tira a certificação CEA, você pode se credenciar na CVM como consultor de valores mobiliários e, portanto, você pode atender clientes e investidores sendo consultor de seus investimentos, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Entretanto, o consultor de valores mobiliários, ele faz um trabalho independente. Significa dizer que ele não necessariamente estará vinculado a alguma instituição. Eu disse não necessariamente porque ele até pode se vincular a algumas instituições. Então ele pode ser um consultor que distribui produtos da XP e ao mesmo tempo ser um consultor que distribui produtos do BTG e ao mesmo tempo ser um consultor que distribui produtos, sei lá, do Itaú. Pode, tá? O que acontece é que os escritórios de investimentos que você cita, que são vinculados à XP ou de qualquer outra instituição, esses escritórios, na prática, não são escritórios de consultores de investimentos. São escritórios de assessores de investimentos, que são coisas diferentes, embora o nome é muito parecido, né? Qual que é a diferença crucial? Os assessores de investimentos, que é o antigo agente autônomo de investimento, os assessores, eles são preposto da instituição financeira, portanto, eles representam a instituição financeira, no exemplo que você deu, Arthur, representam a XP, mas representam outras, e a remuneração do assessor de investimento, quem paga é a instituição financeira com base nos produtos que ele distribui. Então, este é o papel do assessor, este é o papel dos escritórios. O consultor, ele não é preposto da instituição financeira. Ele representa o cliente. Inclusive, quem remunera o consultor é o cliente e não a instituição financeira. Então, eu estou falando tudo isso para explicar para você o seguinte: um consultor de valores mobiliários credenciado na CVM como tal é alguém que passou na prova da CEA e se credenciou lá, ou passou em outras certificações como CGA, você pode se credenciar como consultor, como CNPI também pode, como CFP. Mas o consultor de valores mobiliários é alguém que está credenciado na CVM e distribui produtos de investimentos, porém não tem vínculo nenhum com a instituição e ele recebe do cliente. Então, a resposta para a sua pergunta, Arthur, é não. Sendo consultor de valores mobiliários, você não pode atuar nesses escritórios, porque esses escritórios são de assessores. Nada impede de você ter um escritório seu de consultoria que vá prestar serviço para os seus clientes. O que difere a essência é o assessor é preposto da instituição financeira, portanto, o assessor vai distribuir produtos conforme regras da instituição financeira, estará sujeito às regras daquela instituição, porque ela é quem remunera. O consultor não é proposto de nenhuma instituição, pode trabalhar com mais de uma instituição financeira e a remuneração vem sempre do cliente e não da instituição financeira. Tá bom? Beleza, excelente pergunta, Arthur. Vamos para a próxima. A próxima foi do Nicolas Maia. Essa aqui é uma pergunta também de carreira do mercado financeiro, entretanto, é uma pergunta, digamos, mais inicial. Ele até escreve isso, né? O que faz alguém que trabalha no banco, inicialmente? Cara, depende. Não dá para eu te dizer isso, porque eu ia ter que gravar um vídeo aqui de 3 horas para explicar o que faz. Por quê? Aqui tem um ponto que é importante a gente falar, né? Quando a gente pensa em banco, a primeira coisa que a gente pensa são as agências bancárias. Cara, mas isso é um pedaço desse tamanho do que representa todo o sistema financeiro, do que representa os bancos. Então você pode começar no banco trabalhando em uma agência, e eu vou falar o que faz quando você começa numa agência. Mas você pode começar a trabalhar no banco, você pode começar a trabalhar na área de crédito, você pode começar a trabalhar na área de investimento, você pode começar a trabalhar na tesouraria, você pode começar a trabalhar na área de fusões e aquisições, você pode, cara, é muita coisa.
Agora, a porta de entrada mais comum para os bancos são as agências bancárias e os pontos de atendimentos, inclusive as agências digitais. Então, o que faz um profissional que está iniciando a tua carreira e ele vai iniciar por essa porta de entrada mais comum? É importante deixar claro, é a porta de entrada mais comum, não é a única, tá bom? Então, você vai trabalhar no processo de relacionamento com o cliente, no processo de abertura de conta, que hoje cada dia que passa é mais digital, né? Ou seja, os clientes conseguem meio que se auto-atender, mas na venda de produtos e serviços. Então você vai vender investimentos, vai vender créditos, vai vender serviços como seguro, você vai vender capitalização, você vai vender consórcio, vai vender cartão de crédito, você vai vender uma estrutura de produtos financeiros que atendem às mais variadas necessidades dos teus clientes. E aí vem um ponto que é muito importante. Eu estou gravando esse vídeo um dia depois que a gente teve uma aula no Clube da T2. Aliás, toda quinta-feira a gente tem aula no clube. Vou te explicar o que é o clube para te dar contexto. Clube da T2 é uma comunidade onde a gente tem aulas ao vivo todas as quintas-feiras sobre os mais variados assuntos de mercado, macroeconomia, produtos e carreira. É isso que é o clube, essa é a definição. E ontem nós tivemos aula com o Clube da T2 e a gente estava discutindo justamente a rotina de muita gente que trabalha nas instituições para que a gente pudesse abrir a mentalidade daquelas pessoas que estão iniciando. Então a gente tem cases de alunos que estão fazendo operações de câmbio de milhões de reais para os seus clientes e junto com essas operações de câmbio fazendo hedge, que é a proteção contra a oscilação de câmbio. A gente tem cases de alunos que estão no mercado financeiro, mas estão muito conectados com empresas de mercado naval. Então, o que eu estou querendo dizer para você é a porta de entrada do banco, na maioria das vezes, é a agência. Entretanto, é importante que você que me vê entenda, a agência representa isso aqui. O mercado financeiro é tudo isso aqui. Então, não se apegue à agência, ok? No sentido de que, olha, é só isso que eu vou fazer. Não, cara, é muito grande o mercado. Então, inicialmente é isso que faz. E aí vem uma outra pergunta. Hoje a turma está bastante afiada aqui com relação à carreira, né? Ó. O Arturo Causolaria. Obtendo CNPI, sem experiência, consigo trabalhar em uma asset ou casa de análise? Qual curso recomenda? Boa pergunta, Arthur. Então aqui, ó, já mais uma pergunta que está relacionada com a carreira no mercado financeiro. A certificação CNPI é a certificação de analista de valores imobiliários. Este profissional, o que ele pode fazer? Ele está licenciado para, como o próprio nome sugere, analisar os valores imobiliários. Então ele vai analisar ações, ele vai analisar valores imobiliários como debêntures, como CRI, como CRA, e através de suas análises, esse profissional vai gerar relatórios e orientações de compra ou de venda desses ativos de acordo com a sua própria análise, tá? Então esse é o ponto. Se você conseguir a certificação CNPI, se você consegue um emprego, muito provavelmente. Por quê? Porque existe uma demanda muito grande por esse tipo de profissional. Óbvio que a demanda para esse tipo de profissional é menor do que a demanda que eu tenho para um agente de negócios. É óbvio. Isso porque a gente tem hoje, embora esteja crescendo, casas de análise que estão crescendo bastante, mas a gente tem independente, que me vem à mente agora, tem uma. Tá? Todas as outras que eram independentes foram compradas. E não que isso seja ruim, mas o que eu quero dizer é que essa já está plugada a uma instituição financeira e ela teria ali uma maior facilidade de buscar colaboradores dentro do grupo e tudo mais. Ele pergunta se ele pode trabalhar numa asset ou numa research. Eu penso que o caminho mais natural é uma research, principalmente para você que está sem experiência, porque aí você vai estar ali cercado de outros analistas e vai ter um desempenho muito grande de aprendizado. Então olhe para as casas independentes, que eu vou citar a Nord, que é a única que me vem à mente como independente, mas tem tantas outras, tem a Empíricos, tem a Suno, tem a Eleven, tem a casa do Pit Money lá, que é a Inside, que também acho que foi vendida. Então, tem muita instituição que está buscando analista de valores imobiliários no mercado. Aí ele pergunta qual curso indica. De verdade, eu não tenho nenhum curso para te indicar. Significa que não exista curso bom? Não, não é isso. Significa que eu, Thiago, não conheço um curso que eu confie ao ponto de indicar. Tá? Então, infelizmente, eu não consigo te indicar isso.
pode ser que num futuro não tão distante a gente tenha um curso de CNPI aqui, mas também eu não tenho não posso te prometer nada em relação a prazo, tá? Eu tenho a certificação CNPI, a prova é chatinha de fazer, então é isso. Eu não sei se eu posso te indicar um curso, não é porque não exista cursos bons, provavelmente existe, mas aqui eu de fato não conheço, tá bom? Depois vem aqui, ó, agora vamos falar sobre prova. Pergunta da Gabi Vizioli. Ela pergunta o seguinte: sobre a prova da CPA 10, as tabelas progressiva e regressiva estarão disponíveis no dia ou não? Só da Previdência, tá? Então a tabela progressiva e a regressiva da Previdência estão disponíveis lá. No cantinho inferior da prova, assim, ó, tem bem no cantinho da tela, assim, tem um botão escrito material de apoio. Você clica e ele vai abrir essa tabela para você. Repito, só da Previdência, da renda fixa não. Pergunta do Caio Paulera: qual a diferença do CPA 20 para o CEA? A CEA vai ter aproximadamente, na minha conta aqui, uns 40% a mais de conteúdo. Só que é importante a gente ter em mente que a CEA ela traz uma mudança significativa na prova em relação à CPA 20. E que mudança é essa? Não é só o conteúdo novo, não. Acontece que o mesmo conteúdo que você estuda na CPA 20, você vai estudar ele na CEA, porém com um nível de profundidade que é muito maior. Olha só, eu vou te dar um exemplo para ficar claro para você. Na CPA 20 e na CPA 10, por exemplo, você estuda como é que funciona a estrutura de um fundo de investimentos. E dentro dessa estrutura, você sabe que o fundo de investimento tem cotas, né? E essas cotas nada mais são do que o valor do patrimônio, o valor da cota é calculado da seguinte forma: o valor do patrimônio do fundo dividido pela quantidade de cotas. Isso é o que você aprende para CPA 10, para CPA 20, isso é o suficiente. Na prova da CEA, você também vai falar sobre isso. Entretanto, será entregue para você um determinado cenário, uma determinada condição, uma determinada variação, e aí o seu papel não é dizer como é que calcula. É o seguinte, ó, dado este cenário, qual seria o valor da cota desse fundo em D+1 ou hoje, enfim, algo nesse sentido. Então você precisa lançar a mão dessa ferramenta aqui e com essa ferramenta, que é HP, calcular o valor da cota. Um outro exemplo que eu posso te dar, no CPA 20 a gente estuda mercado de opções, a gente vai estudar o conceito, tá? Na CEA a gente vai aprender a estrutura de operações, como montar operações estruturadas com o mercado de opções, e a gente vai olhar um pouco mais para a metodologia de precificação de opções. Então, o principal ponto que eu quero trazer não é só o conteúdo novo. A gente, fazendo aqui uma análise de cabeça e rápida, o módulo 7 da CEA é um módulo de planejamento de investimento. Esse módulo, quase que ele inteiro, é tudo novo. Ou seja, nada do que tem aqui provavelmente tem na CPA 20, com uma coisa ou outra, porque vai cair a API ali no módulo 7, mas é isso. Então, se a gente fosse falar assim, um módulo diferente, o 7, tá? Ele é muito diferente. Entretanto, tudo que a gente vê na CPA 20 vem na CEA com um nível de profundidade maior. Explico. A gente precisa, mais um exemplo, né? Lá na CPA 20 a gente estuda gestão de riscos. Aí a gente vai aprender sobre desvio padrão, sobre MED e tudo mais. Na CEA a gente vai aprender a calcular o desvio padrão de uma carteira. E eu não estou exagerando. A fórmula é desse tamanho. Não é exagero, tá? É grande mesmo a fórmula. Aliás, editor, coloca aqui na tela a fórmula para desvio padrão de uma carteira. Pronto, assim fica claro, não fica subjetivo. Essa é a fórmula que você aprende, desenvolver, fazer conta. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Eu ensino tudo isso com detalhes, repito, é absolutamente possível. Mesmo que você não tenha muita familiaridade com matemática, eu ensino todos os passos. Mas eu quis trazer isso para simbolizar que a diferença da CPA 20 para a CEA não está apenas em um conteúdo novo. Está na maneira como esse conteúdo é abordado. Tá bom? Então é isso. Hoje respondendo essas perguntas aqui do sabadão. E, ó, pra você que está aqui, curte esse vídeo, deixa aquele comentário. Não esquece de me seguir no Instagram, porque lá tem novidade quase todo dia. Tem novidade todo dia no Instagram. A gente vai se ver no próximo material. Tchau!